Marciano, tudo bom? Tudo bom? Nosso convidado hoje aqui, gente, no Gcast é o Dr. Marciano Reis Felinto, né? Isso, exatamente. Gastropediatria. Gastropediatra. Me formei em medicina aqui na Universidade Estadual do Piauí, em Teresina. Que ano, Marciano? Foi em 2010 e 2016, minha formação. E aí graduou e foi... Isso, aí em 2017 fui para São Paulo, para Campinas, para a Unicamp. E lá eu fiquei 4 anos, que eu fiz pediatria lá e gastropediatria. Para fazer gastropediatria, tem que fazer pediatria antes. Sim, né? sim. Não é, Marciano? O acesso, são 2 pré-requisitos, ou você é pediatra ou você é gastroenterologista clínico. Aí você consegue fazer gastropediatria depois. Ah, entendi. Das 2 formas dá certo. Mas você faz algumas outras coisas também, hein, Marciano? Sim. Aí eu fiz endoscopia, passei 2 anos em São Paulo, capital, no Hospital Universitário, lá no serviço do Dr. Maruta, no HU da USP. Que foi onde se conheceu. Sim. Vou já contar essa história aí, viu? Vamos já contar. E aí, além disso, você faz também outros diagnósticos, Isso, né, Marciano? Sim, e aí eu fiz uma formação em motilidade digestiva lá no CDG, né, que faz parte do complexo do HC na USP, em manometria, né, que é manometria anorretal e manometria esofágica, que são os 2 exames aí principais de motilidade, né, que a gente tem. Marciano, eu acho que você é o gastropediatra mais completo aqui, Teresina, porque você faz a clínica, faz a parte endoscópica, só faltou ser cirurgião, viu? Eu não fiz porque cirurgia eu acho que eu não nasci tem que ter um dom, tem que ter um talento ali, né? Isso aí ficou faltando um pouco pra mim. Gente, eu vou contar a história minha e do Marciano, que é essas coisas de Deus mesmo. Eu fui fazer um curso lá em São Paulo, com o Dr. Maruta, né, Marciano? Isso. Um curso de endoscopia avançada, de imagem, diagnóstico precoce, de câncer precoce. E aí, no intervalo do curso, a gente foi para um almoço. O Marciano estava lá, mas ali na correria do curso ali, a gente não se apresentou. E era um grupo grande, né, Marciano? Acho que tinha umas 20 pessoas ali. Sim, tinha... Tava o Dr. Renato também. Renato, que era do... Mas de estudante, de 15 a 20 ali, pessoas ao todo. Sim, acho que é a equipe toda, né? Tinha gente também de todo o país. Todo o país, né? Acompanhando. Aqui de Teresina só estava eu, mas outros do nosso grupo também fizeram esse curso. Um curso muito bom. E aí a gente sentou para almoçar no intervalo. A gente foi para um restaurante, sentou para almoçar e eu sento de frente para o Marciano. Os conterrâneos. E a gente não se conhecia. A gente foi se apresentando e aí eu disse, você é da onde? Ele disse, eu sou do Piauí. Eu disse, não é possível, eu sentei em frente a um piauiense. Coisa de Deus mesmo, né, Marciano? E aqui tá cá nós trabalhando junto agora, né, aqui na Gastos. Coincidências boas, né? Coincidência boa. Marciano, aqui nós vamos falar hoje de 2 coisas que são bem prevalentes, né, amigo? Sim. Que é a alergia alimentar e intolerâncias alimentares, né? E dá muita confusão, né, Marciano? Sim, muita. Geralmente há um confundimento, né, nos conceitos aí de cada doença, mas que são doenças diferentes, né? Fala aí para mim qual é a diferença, Marciano, da alergia para a intolerância alimentar. E quais são as mais frequentes também? Sim. A alergia alimentar, ela é uma reação, né, imunomediada quando o indivíduo ele tem contato com algum alimento, né, com algum alimento, o componente proteico desse alimento. Né? E a intolerância alimentar, ela é uma reação adversa também quando você tem um contato com algum alimento, mas pela incapacidade de digestão, né, e de absorção de determinados componentes do alimento, que em geral são carboidratos. Então, são 2 coisas bem diferentes, que têm tratamentos diferentes, né? Qual é a mais frequente, Marciano? Estamos falando em criança, né? Qual é a mais frequente e qual é a faixa etária que isso aparece, assim? Então, vai depender exatamente da faixa etária. Então, quando a gente fala de crianças pequenas, abaixo de 1 ano de idade, né, os primeiros meses, sem dúvidas, o mais comum são as alergias alimentares, né? E quando a gente fala de crianças mais velhas, depois, em geral, dos 4, 5 anos de idade, a gente tem mais observado as intolerâncias alimentares, né? Então, geralmente a gente já começa a se basear no diagnóstico pela idade da criança, né? Então, abaixo de 1 ano, se tiver ali os sintomas, vamos apostar que é alergia, né? Mas pode ter intolerância também, né? Pode. Menos frequente, né? É menos frequente. E, em geral, essa intolerância ela vai ser secundária a algum outro problema, né? E falando das alergias que é em crianças menores, né, abaixo de 1 ano, qual é o alérgeno mais frequente ali? Sem dúvidas é a proteína do leite de vaca, né? Então, aí a maioria das reações alérgicas a alimento vão ser secundárias, né, ao contato com
as proteínas do leite, né? Que aí vai ter a caseína, né? A lactoalbumina e a beta-lactoglobulina, que para falar das mais comuns, né? E aí essa criança, em geral, ela pode ter uma série de manifestações, porque na verdade é um espectro, né? De manifestações clínicas, e aí, com base na história que a gente vai aí definindo que tipo de espectro é que ela tem dessa alergia à proteína do leite. Quais são os sintomas dessa criança? O que aquela mãe deve desconfiar? Então, em geral, a criança com alergia à proteína do leite, ela pode apresentar desde um baixo ganho de peso, né, abaixo do que a gente espera por período. Nessa criança, ela pode ter uma má aceitação alimentar. Algumas podem ter diarreia, né, um aumento do número e uma consistência mais amolecida das fezes. Pode ter sintomas fora do trato gastrointestinal, como eczema, né, que é a presença de placas na pele, né, dermatite também associado. Algumas podem apresentar urticária. Algumas crianças podem ter sintomas respiratórios também associados, porque aí ela entra dentro daquele quadro de atopia, né? Então, a alergia alimentar, na verdade, vai ser uma das manifestações, ou seja, pode ter asma também, pode ter rinite, né? Vamos dar uma orientada aqui para aquela mãe de primeira vez, Marciano. Que eu acho que é que mais sofre quando é primeiro, sim, né? Qual é a média de, por exemplo, de defecar de uma criança pequena? Quantas vezes ela pode defecar por dia, em média? É uma criança que está em aleitamento materno exclusivo, ela pode evacuar até 8 vezes, que geralmente é o número de vezes que ela mama ao seio, ou seja, toda vez que ela mama, ela pode evacuar. E ela pode também não evacuar, ela pode ficar até 10 dias sem evacuar. E é normal. E isso é normal. Então é um padrão bem variável assim, e até de extremos, de não ter evacuação e de evacuar várias vezes ao dia. Desde que essas fezes elas sejam coradas, ou seja, elas não sejam brancas, nem muito claras, nem tenham sangue e nem sejam negras, né? Ou seja, tipo aquele borra de café, na ausência do uso do sulfato ferroso, né? Na ausência de algum suplemento de ferro. E o paciente que tem diarreia por alergia ao leite, né, que você falou agora, tem alguma característica nas fezes que chama atenção? Sim, né? Uma das manifestações da alergia à proteína é a proctocolite alérgica. Nesses casos, o bebê, em geral, ele tem sangue vivo nas fezes, né? E é um bebê que, assim, ele tem esse sangue vivo, mas ele tem um estado geral bom. Então, em geral, esses bebês, eles têm um bom ganho de peso, o exame físico é normal, não tem abdômen doloroso, não tem lesões no bumbum. Então, é esse digamos assim, o modelo de bebê que tem a proctocolite, né? Por essa alergia ao leite, né? Isso. Pode ter alergia ao leite materno? Existe isso, não? Não, é o que acontece. É que o que a mãe ingere, ela ingere produtos com leite com proteína do leite de vaca, e por um mecanismo enteromamário, ou seja, o que é absorvido no intestino, ele acaba passando alguns alérgenos para o leite materno. E aí o bebê, ao tomar o leite materno, ele entra em contato com esses alérgenos que a mãe ingeriu. Entendi. Então, assim, se a criança tiver alergia à proteína do leite lá no primeiro ano de vida, a mãe também tem que se excluir de tomar o leite. Sim, sim. O bebê que ele está em aleitamento materno exclusivo, que você suspeita de uma alergia à proteína do leite, o primeiro passo é orientar a mãe a fazer uma dieta de restrição de proteína do leite de vaca, né? Nesses casos. E aí você deixa um período, geralmente os trabalhos falam de 2 a 4 semanas, né? E aí a gente reintroduz a proteína do leite nessa mãe, que é pra gente ver se realmente era alergia ou não. É um teste, então, terapêutico. É um teste. Você tira ali, isso. Aí se melhorar, tá beleza. Aí se voltar, tá confirmado o diagnóstico. Tá confirmado. Não tem nenhum exame, Marciano, que possa fazer para dizer, olha, tem alergia de sangue na criança. Existe alguma coisa assim? Então, em geral, nas alergias alimentares, a gente tem que definir se ela é IgE mediado, se não é IgE mediado. Geralmente a gente faz isso com base no tempo de manifestação de sintoma após a ingestão dessa proteína do leite de vaca, no caso a alergia ao leite de vaca, né? Se a criança ela tem manifestação nas primeiras 2 horas após, a gente fala que é IgE mediado. Aí pode ter exames que aí norteiem o grau de sensibilização, que são... Aí tem várias modalidades. Em geral, em bebê pequeno, a gente tem os ensaios que é pelo sangue, né? A gente dosa pelo sangue IgEs específicas, né? Quando essa manifestação é acima de 2 horas, a gente fala que é não IgE mediado. Então, não tem exame que ajude
a gente já dá esse diagnóstico. Vai ser mesmo clínico e também a partir dessa dieta de exclusão e reintrodução da proteína, né? Vai ser tateando as coisas. Isso, né? Exato. Vai ser com acompanhamento. Quer dizer, né? que a criança que tem alergia ao leite, ela não chega a perder muito peso, né? Ela mantém a curva ali, no geral mantém a curva ali. Depende. Por exemplo, no caso das proctocolites, a criança ela pode manter um bom ganho de peso e ter essa manifestação que é o sangue nas fezes. Porém, tem 2 quadros de alergia, que é a FPAS, que é a enterocolite, né, induzida por proteína alimentar, e a FPAS crônica, que o bebê, principalmente nessa FPAS crônica, ele tem um baixo ganho de peso. Então, ele tem um quadro de diarreia crônico, ele tem muita dificuldade para ganhar peso pelo quadro da diarreia, né? Pelo quadro de má absorção, que acaba acometendo o intestino pela lesão, né? Por toda a lesão ocasionada, e aí ele pode ter esse baixo ganho. E também nos quadros que você tem sintomas muito inespecíficos, né? Por exemplo, uma criança com alergia à proteína do leite, ela pode ter um quadro semelhante à doença do refluxo. Ou seja, ela pode ficar com vários episódios de regurgitação ao dia, com má aceitação alimentar, com a recusa alimentar, e isso pode predispor a um baixo ganho, né? Pelo refluxo. Isso, exatamente. Então, assim, o espectro da apresentação é muito amplo, né? Muito que eu entendi, amplo, né? Você tem que analisar bem, individualizar cada caso, né? Analisar muito bem, porque muitas vezes esse diagnóstico ele até pode ser tanto feito... pode ser subdiagnosticado como também superdiagnosticado, né? E qual é a frequência disso, Marciano? Assim, quando na população, qual é assim, mais ou menos a frequência de alergia ao leite? Em inquérito populacional, quando perguntado para os pais, pode chegar até 10%, né, de prevalência, né? Porém, quando é feito testes, quando é feita avaliação médica, isso pode ficar entre 3% e 6%. Mesmo assim, é muita gente, né? Muito bebê aí. Sim, E tirando o leite, quais são as outras alergias alimentares que a gente espera, assim, na criança? Você tem a ovo também, que é relativamente comum. Você tem alergia às castanhas, que... Pode ter 2 alergias? O bebê pode ter, por exemplo, ovo e leite, pode ter? Pode ter. Aí. Né? E aí você tem casos até de alergias a múltiplos alimentos, né? Que é quando você tem alergias aos 6 grupos, né, principais, que seriam a proteína do leite de vaca, o ovo, a soja, ao trigo, as castanhas e a peixes e frutos do mar, né? Vai comer vento essa criança. Tem uns casos assim, não é o mais comum, mas tem casos bem difíceis, assim. Meu Deus, como é que faz aí? A restrição ela é grande, né? E aí você tem que colocar outros profissionais para acompanhar essa criança, né? Tem um nutricionista aí porque para poder ver alternativas para evitar o máximo de dano, né, pela restrição alimentar. Né? Então, a mais comum é o leite, Marciano. Então, vamos lá. E tem cura isso aí? A criança fica curada com... Sim. A evolução ela é boa da alergia à proteína ao leite. Então, principalmente nos casos da não IgE mediada, o que fala é que a maioria das crianças com 3 anos, geralmente elas já vão adquirir o que a gente chama de tolerância, ou seja, ter o contato com a proteína e não ter manifestação clínica, né? Então as mães podem ficar tranquilas que provavelmente vai ficar bem. Pode. O importante é assim, né, nos pontos-chave para poder fazer o que a gente chama de TPO, que é o teste de provocação oral, que é o teste que a gente faz a reintrodução da proteína para ver se a criança adquiriu tolerância, ele tem que em algum momento ser feito, né? E nesses momentos-chave são exatamente esses, né? Geralmente entre 9 meses e 1 ano, né? Entre 1 e 2 anos, que é para poder você observar. Você vai testando ali, vai dando e vai testando a resposta clínica, mais ou menos isso? Isso, você faz um enfrentamento, né, dessa criança. Você pode oferecer o leite cru, né? Tem alguns trabalhos que falam até um termo em inglês chamado milk ladder, que seria tipo uma progressão de introdução à proteína, que uma espécie de escada, né? Vai passo a passo ali, aumentando. Isso, você começa com pequenas quantidades, dando alimentos assados, né? Isso vale muito para quem tem alergia do tipo IgE, né? Mediado. Né? E aí você vai introduzindo aquilo ali para ver até que ponto a criança ela tolera aquela proteína sem, né, manifestar sintoma, né? Marciano, na tua experiência, tu acha que aumentou isso? A gente não via tanto, ou era porque ele era subdiagnosticado? O que é que você acha?
O que falam é que aumentou. Vários trabalhos falam que aumentou muito a questão da alergia, né? Incidência, né? E aí falam que algumas, nada assim, que seja confirmatório, mas muitos colocam a questão das mudanças da microbiota como uma das causas, né? Então, hoje você tem o maior número de parto cesariana, né? A questão do aleitamento materno, por uma série de questões, a criança ela acaba tendo um tempo de aleitamento materno exclusivo reduzido, a própria exposição a antibiótico, né? Então a criança ela acaba tendo, nos primeiros meses de vida, quadros respiratórios, aí usa-se antibióticos, e isso também modifica a microbiota, e aí essa microbiota sabe-se hoje que é fundamental para poder um desenvolvimento do sistema imune. Então pode ser um dos fatores que leva aí a essa desregulação, né? A gente tem a sensação, né? Mesmo quem não, como eu, que não trabalho com pediatria, mas assim, às vezes a gente vê relato da família mesmo, coisa que a gente não via. Sim, né? sim. Eu tenho um sobrinho meu que ele tem dos dois. Ele teve dos dois, ovo e leite. É um transtorno para a mãe. É complicado. Não tinha, né? Quase tudo vai. Vai o leite ou o ovo, né? Muita coisa. Então você fica um pouco perdido, né? Assim, para poder saber o que pode e não pode comer. E agora, Marcelo, vamos falar sobre as intolerâncias. Nós já vimos aí que a alergia, principalmente no primeiro ano, que o principal fator é o leite, né? Mas que com o passar do tempo parece que grande parte desses menininhos aí vão ficar bem, né? Vão melhorar e vão poder consumir, inclusive, tudo, né? A evolução ela é boa, favorável. E intolerância, vamos a partir de que ano? Como é que é o quadro clínico? Me fala aí para mim. As intolerâncias, elas alimentares, a gente tem para alguns componentes, né? Que são os carboidratos dos alimentos, e a principal também a intolerância à lactose, né? Você tem algumas formas de intolerância, né? Então, a principal delas é a intolerância que é a deficiência primária de lactase, que é a que quase todo mundo, sobretudo em populações miscigenadas, ela vai ter, né? Geralmente, ela ocorre após os 5 anos de idade, que é quando essa atividade da lactase ela está bem reduzida, e aí você pode ter potencial de ter alguns sintomas quando passa de uma determinada quantidade de lactose na alimentação, né? Em geral, além da diferença de idade, os sintomas da intolerância à lactose são sintomas muito gastrointestinais. Então, é distensão abdominal, você pode ter diarreia explosiva, né? Aquela sensação de plenitude gástrica prolongada, pode ter náusea também associado. Alguns indivíduos têm até sintomas sistêmicos, tipo dor de cabeça, né? Enfim. Porém, na intolerância à lactose, você não tem, por exemplo, diarreia sanguinolenta, você não tem presença de sangue. Em geral, você não tem esse prejuízo de ter um baixo ganho de peso ou perda de peso associado, né? É um quadro mais leve, então, assim, menos agressivo. Menos agressivo. E tem aí um curso, depois que você tem um contato com o alimento com carboidrato, né? Em 48 horas de sintomas, em geral, depois desse período, a pessoa costuma melhorar, né? E o diagnóstico desse pessoal da intolerância, como é que se faz isso? Bom, o diagnóstico é muito pela história clínica também. Então, o indivíduo fala, toda vez que eu como determinado alimento ou em derivados do leite, quando eu como um pouquinho a mais, né? Tipo, sei lá, eu comi uma pizza de 4 queijos, né? Passei mal com esses sintomas, né? Que eu falei. E você tem alguns exames que podem ajudar também a confirmar, né? Essa intolerância. Então, hoje, falando de intolerância à lactose, talvez o mais importante é o teste respiratório, né? Após sobrecarga de lactose, para detectar os níveis de hidrogênio, né? Expirado, que é um teste direcionado para isso, né? Esse teste é um testezinho que a pessoa ou a criança vai ingerir a lactose, isso, né? E vai assoprar no aparelho lá depois de algum tempo, né? E aí gerar uma curva lá que... Exato. A criança geralmente ela ingere uma quantidade de 1 grama por quilo de lactose, né? Diluída em água, e ela precisa de um preparo antes. Então, em geral, essa criança ela vem em jejum para fazer o exame. Ela tem uma dieta não fermentativa, que a gente fala, né? Também no dia anterior, para poder não haver fator de confundimento ali nos resultados. E ela vai, então, ingerir essa quantidade de lactose, e aí tem um protocolo a cada meia hora que vai ser colhido, né, o hidrogênio até um tempo de 180 minutos.
Aí a gente considera positivo esse exame, né, quando você tem um aumento acima de 20 partes por milhão do basal, né, que é a primeira medida que a gente faz antes de ingerir essa solução de lactose, né, nesse período entre 90 e 180 minutos. No adulto, esse é o exame mais preconizado hoje em dia pela gente. Eu acho que na criança também é a mesma coisa, né? É o mais fidedigno para dar o diagnóstico. E aí esse problema tem cura da intolerância, porque a lactose também, o açúcar do sangue é o principal também no adulto, né? Tem cura na criança, com o tempo ele vai melhorar como é a alergia ou não? Não. Uma vez que a pessoa tem intolerância à lactose, ela vai permanecer, isso é uma condição que eu posso dizer crônica, né? Ela tem que aprender a conviver com esse problema, né? E adaptar a sua vida a isso, né? Em geral, você hoje não tem, por exemplo, terapêuticas voltadas para, por exemplo, reverter essa atividade de lactose, né? Então, e vocês usam a enzima também para as crianças? Sim, sim. A gente orienta evitar, né, a lactose ao máximo, então a alimentação, mas se houver a ingestão, né, você tem como usar a enzima, né? Que foi uma coisa bem que deu uma comodidade para nós, né? Sim, nossos pacientes. Ajuda até esse indivíduo melhorar a qualidade de vida, né, dele, né? E uma coisa que eu vejo no consultório, Marciano, eu acho que não sei se você vê também, é que às vezes as pessoas têm um certo receio de usar muita enzima, porque acha que ali é um medicamento, mas eu acho que não tem isso não. Ali é uma enzima, você pode usar do tanto que quiser, né? 10 vezes ao dia, se quiser. Se for, vai ser de acordo com o contato que ela tiver, né? Consumo, ingestão, né? Exato, né? Outra coisa que para nós também às vezes fica com a preocupação, os pacientes, é a questão se essa intolerância pode levar a outra doença. A gente tem que ter essa tranquilidade também, né? Não, é uma condição, assim, apesar de trazer sintomas, né? Às vezes... desconfortável, né? Pode atrapalhar um pouco o dia a dia do indivíduo, é uma condição benigna, né? Então... não vai levar a outra coisa, a gente tem que deixar isso claro aqui, exatamente, né? Você colocar para o paciente, né, para o cliente, a benignidade do caso, né? O ruim é que as coisas boas tudo tem leite, né? Chocolate, sorvete. Sim, mas eu acho que hoje teve um avanço grande na indústria de alimentos, que muita coisa, né, eles conseguem fazer sem lactose, né? Apesar de que, assim, não quer dizer que é isento totalmente, né? Então, acho que sempre tem que ler os rótulos, né? A tabela nutricional. Porque quando diz zero lactose, a gente tem que alertar isso também. Não quer dizer que tirou a lactose ali, não. Na verdade, eles botaram a enzima ali dentro, né? Para poder haver uma digestão. Uma quantidade mínima ali que não... Sim, né? Mas acaba que tem produto que pode ter, né? Tu acha que tem alguns pacientes, no adulto eu estou só tentando ver se aí na pediatria tem também, mas tem alguns pacientes que eles têm essa intolerância por algum tempo e de repente eles melhoram. Você vê isso também na pediatria? Você pode ter isso, né? A gente até fala que é a intolerância à lactose secundária, né? Então, por exemplo, um quadro clínico que é comum na criança, que é o de gastroenterites, né? Que é os quadros de diarreia aguda, que em geral vão ser por agentes infecciosos, elas podem predispor a criança a uma deficiência secundária, né, transitória de lactase, né? Por quê? Porque você houve ali um processo inflamatório no intestino, né? E aí, por algum período, essa criança ela vai ficar um pouco mais, digamos assim, sensível ao carboidrato. Então, ela pode, inclusive, essa intolerância secundária, ela pode aí levar um prolongamento do quadro diarreico, né? Então, mas uma vez que esse processo infeccioso ele se resolve e há um restabelecimento, regeneração, né, das células lá do intestino, essa atividade ela pode voltar e a criança volta a digerir lá exatamente. A lactose. Seria nós temos... A gente percebe isso também nos adultos. Às vezes tem, né? Uma parasitose intestinal, alguma coisa parasitose, né? O supercrescimento bacteriano também leva. Marciano, foi bacana, foi um papo bom. Acho que a gente abordou tudo, né? Sim. O Marciano, ele tem as redes sociais dele, a gente vai colocar aqui à disposição. Acho que ficou faltando mais alguma coisa? Acho que a gente deu uma geral aí na alergia, né? Sim. Esse nosso Gcast é exatamente para esclarecer as coisas, Marciano, de maneira assim, coloquial, que dê para as pessoas entenderem, mas também para combater as más informações que a gente tem, né? Até uma coisa importante, né, falando em intolerância, que
a gente vê muito na prática são os testes genéticos para intolerância, né? Que não funciona, né? Não, porque se você fizer na população brasileira que tem afrodescendentes, né? Tem os povos daqui, né? Os nativos daqui. Os europeus portugueses, ou seja, tem uma mistura muito grande aí de genes e tudo, a maior parte da população vai ter o gene para intolerância, mas isso não significa dizer que esse paciente vai ter sintomas, ele vai ter um quadro clínico, né? Então, tem valor nenhum para a gente, né? E é caro, né? Assim, sim. É um negócio caro, teste genético. Então, assim, for para pedir exame, né, a gente pede o que vai mudar aí o curso, né, da doença desse paciente. Bem lembrado, não estava lembrado desse teste genético. Eu já vi alguns pacientes chegar no meu consultório com isso e a gente sabe que isso não tem valor nenhum. Exatamente. Então a mensagem é essa mesmo, assim, a gente esclarecer as pessoas que assistem aqui o Gcast de que aqui é o importante, né? E tudo baseado na ciência, sem estar indicando aí para a pessoa tomar um copo de vinagre, de não sei do que, né? Que a gente vê muito, né? A gente tem que fazer baseado em evidências, né? Para, enfim, evitar aí erros e até esclarecer a turma, né? Prejudiciais, né, ao paciente. Valeu. Eu que agradeço, foi muito boa a conversa. conversa. Vamos ter outras conversas, né? Vamos. Obrigado.